Olá, meus irmãos, uma boa tarde, um feliz sábado. Chegamos na lição 13 do nosso trimestre. A lição já terminou. E agora, no caso, vai terminar nesta semana, né? Mas vamos ter o prazer de estudar no novo trimestre o Evangelho de João. Então a gente vai passar pela primeira vez, dentro da história que eu conheço, eu tenho uma lição de escola sabatina desde 2018. Perdão, 2018 não, 1998, 97, 98. E eu não tinha até então uma lição que tinha dois evangelhos juntos uma da outra. Geralmente tem uma pausa. A gente terminou o evangelho de Marcos nessa semana, vai terminar, e vamos entrar no evangelho de João. Mais um grande período para estudar sobre a vida de Jesus. E olha só o assunto da lição. Olha só que um coração, uma âncora e a sepultura. O que é que isso quer trazer ao meu ver? Nós precisamos estar com o nosso coração firmado na certeza da ressurreição. Porque é lá que tem a nossa esperança. Através do que Cristo fez, através do que ele se entregou, se deu em sua vida, em sua morte, e agora ressuscitou. A ressurreição de Cristo foi uma evidência de que a morte de fato foi esmagada, a morte eterna foi esmagada. Quem não aceita o sacrifício de Cristo, sua morte e ressurreição, não tem como ter parte com ele. Por isso que nosso coração deve estar alicerçado na ressurreição. O autor aqui da lição, irmãos, falou que os adventistas, né, eu não sei quem são esses. Eu confesso que eu não sou um desses aqui que tem receio em falar sobre a questão ou evitar o tema da ressurreição por causa do dia que ele ressuscitou, um domingo. E isso porque uma boa parte dos evangélicos acreditam que isso tornou um dia sagrado. Claro que não. Não foi a ressurreição de Jesus que tornaria o dia sagrado. A ressurreição dele aconteceu no primeiro dia, porque ele tinha morrido na sexta-feira. E agora só uma questão aqui para deixar claro. Na Bíblia, irmãos, na contagem do povo judeu, conta-se como contagem inclusiva, é assim que se diz. Contagem inclusiva quer dizer, o dia que ele morreu já conta como o primeiro dia. Quando ele fala assim, que ele morra e no terceiro dia ressuscite. Se fôssemos contar em nossa contagem aqui, Jesus teria ressuscitado na segunda-feira, ou não na terça, melhor dizendo, na terça-feira, porque ele fala assim, e depois do terceiro dia ressuscite. Ou no terceiro dia, né, de acordo com algumas traduções. Se ele morreu na sexta, então tem sábado, domingo, segunda. Se for depois do terceiro dia, ressuscitaria na terça. Se for no terceiro dia, seria na segunda-feira, mas nunca no domingo. Mas por que contagem inclusiva? Por conta disso. A sexta-feira já conta como o primeiro dia, o sábado o segundo dia e o domingo o terceiro dia. Por isso que foi no terceiro dia. E outra coisa que eu quero deixar claro aqui com vocês. Esse verso para memorizar, nos diz assim, ele, porém, o anjo, né, lhe disse, não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Aqui, esse anjo fala para Maria que ele não estava lá. Só que o que me chama a atenção aqui é o que Mateus relata sobre isso. Mateus fala assim, não está aqui, ressuscitou como ele falou. Jesus falou, irmão, por diversas vezes. Aqui, no Evangelho de Mateus, é onde ele mais fala sobre essa questão. Mateus capítulo 16 e o verso 21, o texto aqui diz assim, ó, Jesus então o advertiu, dizendo, começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo judeu e depois fosse morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Então aqui, esse texto de Mateus 17, ele está atrelado a Mateus 28, 6, porque lá fala assim, ele não está aqui, ressuscitou como ele falou. Marcos não usa a expressão como ele falou, mas a gente sabe que Jesus já tinha dito isso antes. Olha só, Mateus capítulo 17 e o verso 22 e 23 que diz assim, ó, quando voltaram de se reunir na Galiléia, Jesus lhes disse, o Filho do Homem será traído e entregue nas mãos humanas, será morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. E os discípulos, pois, se encheram de tristeza. Esse é o texto que está aqui, ó, logo no início da lição. A crucifixão de Jesus foi um toque fúnebre para as esperanças, a fé dos discípulos. Por quê? Por conta disso aqui. Para ele, o Messias não iria morrer, ele iria viver para sempre. Mas não foi o que aconteceu. Então, assim, Jesus de fato morreu e ressuscitou. Mateus 20, 18, 19, Mateus 17, 22, 23, João 2, 19 a 22, Mateus 16, 21, Lucas 9, 22. Todos esses textos
evidenciam o que Jesus falou sobre o que aconteceria com ele. Importa que o Filho do Homem seja morto, mas no terceiro dia ressuscite. Então, assim, ele mesmo deixou garantido, irmãos, se existe algo para a gente estar alicerçado, convicto, firmado, é naquilo que Jesus falou. Toda a palavra de Deus é pura, diz Provérbios 30, verso 5. Escudo para o que neles confiam. Então, se nós confiarmos na palavra de Deus, ela nos protegerá. E aqui, o autor da lição deixa isso muito claro, até então na imagem que foi dita aqui. Ó. O coração precisa estar na âncora, ou seja, ancorado, alicerçado, firmado na ressurreição. Aqui ele fala de três coisas, olha. Em primeiro lugar, veremos o momento de sua ressurreição e por que as mulheres foram ao túmulo naquela manhã de domingo. Em segundo lugar, estudaremos os primeiros versos de Mateus e Marcos 16, ligando o texto a um tema que permeia o livro todo. E em terceiro lugar, ele encerra a semana e examinaremos o restante de Marcos 16. Toda essa semana vamos tratar sobre o único dia, o domingo, que foi o domingo da ressurreição. E até então, de segunda a quarta é domingo. E na lição de quinta-feira já é outro dia, não sei de quanto, porque Jesus, após a sua ressurreição, ele passou aqui ainda 40 dias aqui. Então, quando ele chega para dar aquela que a gente chama de a grande comissão, pedindo para que os seus discípulos fossem e pregassem o evangelho, ali de fato, provavelmente, tenha sido no último dia após a ressurreição, ou seja, no 40º dia, quando completava ali os 40 dias da ressurreição de Jesus. Então ele chama a grande comissão e fala para com que eles fossem e pregassem. E está lá em Marcos 16, 14 a 20, onde concluímos então o livro. Então, irmãos, concluindo aqui a lição de hoje, temos que guardar com certeza essa realidade. Jesus ressuscitou, como diz o hino, né? Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia. Pronto, que eu e você estejamos firmados com essa esperança, porque é essa que nos move, é essa que nos garante a eternidade quando ele voltar. Que eu e você possamos estar com esta fé desde agora e para sempre. Oremos ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra e pela esperança que ela nos dá de que Cristo de fato ressuscitou. Obrigado porque, através da ressurreição de Jesus, todos nós temos a esperança, como Paulo disse. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa fé e a nossa pregação. Pregamos e demonstramos fé porque Cristo ressuscitou, está no santuário celestial e voltará quando terminar a sua obra de intermediação para nos buscar e estamos com Ele para sempre. Alimenta-nos, ó Pai, com essa esperança. Perdoa os nossos pecados e nos ajuda a vivermos de acordo com o Teu santo querer. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.